Seguindo a leitura da Lei 9784, a gente chegou agora no capítulo 9. No capítulo 11, menina, doida. Capítulo 11 do dever de decidir. Vamos lá. Artigo 48A. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Artigo 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Então, acabou a instrução, a administração tem que resolver a parada, tem que decidir o que ela vai fazer, como é que vai ser a decisão dela, dentro de 30 dias, tá? A não ser que aconteça uma prorrogação por igual período, mediante motivação, né? Motivação expressa. Aí, o capítulo 11A, ele ainda tem esse desdobramento em 11A. Vai falar da decisão coordenada. Isso aqui entrou em 2021. Então, vamos embora. Artigo 49A. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada sempre que 1. For justificável pela relevância da matéria e 2. Houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Parágrafo 2º foi vetado, o 3º foi vetado e o 4º. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Parágrafo 5º. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Parágrafo 6º. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de licitação. Então, falou em licitação, não pode ter decisão coordenada. Processos administrativos relacionados ao poder sancionador ou então processos administrativos em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Vamos lá, são 3 situações que você não pode ter a decisão coordenada. Quais são? Licitação, poder sancionador e autoridades de poderes distintos. Licitação, poder sancionador, autoridades de poderes distintos. Licitação, poder sancionador, autoridades de poderes distintos. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de licitação relacionados ao poder sancionador ou em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Artigo 49b. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada na qualidade de ouvintes os interessados de que trata o artigo 9º desta lei. Vamos procurar o artigo 9º desta lei, meu bem, porque a gente é assim. Vou duplicar aqui. Artigo 9º, vamos ver quem são esses interessados, vamos relembrar. São legitimados como interessados no processo administrativo. 1. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. E 4. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
Então, para essas pessoas, esses legitimados podem habilitar-se a participar da decisão coordenada na qualidade de ouvintes. Essas pessoas podem habilitar-se para participar da decisão coordenada na qualidade de ouvinte. Parágrafo único. A participação na reunião, que poderá incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Vou ler novamente. A participação na reunião, que poderá incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Artigo 49C foi vetado. Artigo 49D. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do artigo 26 desta lei. Vamos procurar para relembrar a forma do artigo 26 desta lei. Ele diz lá: o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Aí o parágrafo 1º diz que a intimação deverá conter 1. Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. 2. Finalidade da intimação. 3. Data, hora e local em que deve comparecer. 4. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. 5. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. E 6. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2º fala que a intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. O parágrafo 3º diz que a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Certo? Então, é nessa forma que os participantes da decisão coordenada devem ser intimados. Artigo 49-E. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada. Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. Artigo 49-F. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões de forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão. Parágrafo único. Não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da convocação. Artigo 49-G. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata que conterá as seguintes informações. 1. Relato sobre os itens da pauta. 2. Síntese dos fundamentos aduzidos. 3. Síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação. 4. Registro das orientações das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação. 5. Posicionamento dos participantes para subsidiar a futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar. E 6. Decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Parágrafo 1º. Até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada. Parágrafo 2º foi vetado. Parágrafo 3º. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4 do caput deste artigo, inciso 4 do caput deste artigo,
é o registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação. Então, além disso, tem que constar nessa ata publicada no Diário Oficial da União, né? Os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor para conhecimento dos interessados. Então, assim, a gente finaliza a parte que está falando sobre a decisão coordenada, né? Então, a gente entendeu aqui como é que funciona o dever de decidir, que a administração tem que emitir a sua decisão de forma explícita nos processos administrativos, também naqueles processos sobre solicitações, sobre reclamações, e quando a instrução do processo administrativo finaliza, ela tem que resolver a questão, ela tem que decidir até 30 dias, lembra? Tem que decidir até 30 dias, salvo prorrogação por igual período que tenha sido, né, solicitada de maneira motivada, expressamente motivada. E aí a gente viu que tem uma nova lei, que é a Lei 14.210 de 2021, que incluiu na Lei 9784 a opção da decisão coordenada, que é quando as decisões administrativas exigem a participação de 3 ou mais setores, né? Aí eles podem tomar essa decisão de maneira coordenada, contanto que tenha justificativa, né, de relevância da matéria, e caso também aconteça algum tipo de discordância que faça com que o processo corra de maneira mais devagar, entendeu? Então, eles resolvem isso de maneira coordenada. E aí é isso. Vamos ouvir de novo esse áudio para memorizar esses detalhes. Próximo áudio, vamos falar sobre a motivação. E também a gente já pode falar da desistência e outros casos de extinção do processo, de repente.